Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, estudando as obras seguras da doutrina espírita e as obras seguras do direito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação e a lei moral. E eu vou pegar aqui um texto, está na revista Reformador, de abril de 2013, do livro O Mestre na Educação, editora FEB, pelo cidadão Vinícius Pedro Camargo. Educar. Na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Prestem atenção, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor de educação, ou o valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Porém, há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação. Um falso, que mascara a ignorância. Outro, verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um que age de fora para dentro. Outro que atua de dentro para fora. Um artificial, ora maquiavelicamente empregado para confundir. Outro natural, cujo alvo é esclarecer, libertar das mazelas, dos erros e aperfeiçoar o homem. O ensino por autoridade, impondo princípios e doutrinas, avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino no apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. Então aqui nós temos que bater nessa tese, porque a maioria da sociedade, infelizmente, está indo por esse pedaço falso. As pessoas estão iludindo as outras, estão fazendo palestras com pura ilusão. Aquela fala mansa, faz, não tem conteúdo nenhum. É falso, é para vender livro. É para aparecer em programas de televisão. Não resolve, meus irmãos. Isso está acontecendo em todas as ciências, a ciência do direito, da medicina. Está acontecendo na doutrina espírita. Estão querendo fazer imitações, estão querendo um imitando o outro. Aí você vai ver os conteúdos, não temos. Ora, se você é do direito, você tem que estudar a espinha dorsal do direito. Se você é da medicina, tem que estudar a espinha dorsal da medicina. Se você é espírita, você tem que estudar as obras básicas. Todo dia você tem as obras básicas e as obras complementares seríssimas, como o Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, como os livros de Leon Denis, como os livros de Emmanuel, Justiça Divina, Roteiro, os livros de André Luiz, através de Chico Xavier, editora FEB, e os livros de Joana de Anjos, através de Divaldo Franco, editora Leal. Então, vamos prestar atenção. E como eu não quero fazer um texto muito grande, eu vou agora me apegar aqui, Depois da Morte, de Leon Denis, editora FEB.
O estudo científico deve conduzir ao estudo filosófico, que é coroado pelo conhecimento dessa moral, a moral do Cristo, na qual se completam, se esclarecem e fundem todos os sistemas moralistas do passado, a fim de constituírem a moral única, superior, universal, fonte de toda a sabedoria e de toda a virtude, mas cuja experiência e prática só se adquire depois de numerosas existências. Nós temos que aproveitar a atual encarnação para parar com esse falso estudo que está havendo em vários palestrantes, em vários centros espíritas, em vários lugares que se fala de religião, e buscar o verdadeiro mestre, Jesus Cristo, através de Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós vamos ver o complemento desse ensino nas cartas de Paulo. E depois nós vamos ver esse ensino codificado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem outro caminho. A posse, a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Permite medir os nossos recursos internos, regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. É você que vai fazer o seu bem, embasado nos ensinamentos, nas leis. Por isso que não pode ter ensinamento falso, nem leis falsas. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados. A paixão da droga, do ensino incorreto, a paixão por palestrantes que não ensinam nada, com aquela vozinha fininha, bonitinha, linda, linda realmente. Mas o inferno está cheio disso. Nós precisamos estudar e falar a verdade para as pessoas. E mostrar a verdade. E quem vai querer seguir a verdade é a própria pessoa. É isso que nós precisamos fazer. As nossas paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados, úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. E aí vem a parte final de Leon Denis. Leitor, se queres libertar-te dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral e pratica. Para de enrolar os outros. É estudar e você que vai praticar. Disse Jesus, todo aquele que me ouve e as pratica, ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente. Dá o que for indispensável ao homem material, ao nosso corpo. Ele precisa dormir, não dentro daquela quantidade razoável, se alimentar e assim por diante. Ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual. Nós precisamos cuidar com cuidado do espírito, da alma que está aqui, que veio para cá só para estudar e para se reformar. Ele só veio para a Terra para estudar e se reformar. Reforma íntima. Desprende-te das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos. Tudo isso é fumo. O bem, o belo, o verdadeiro somente é que são eternos. Então, queridos amigos, nós vamos ver que se nós não fizermos isso, se nós não soubermos escolher o que estudar, os livros. Eu vi agora no Congresso o pessoal comprando livros que não vão entender nada.
Para estudar, você tem que seguir um processo metodológico. Você tem que saber qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o que é que você vai tirar dele para você, para a sua educação, para a sua reforma íntima, para a sua reforma moral, para você retificar o passado que aqui está latente, nesse presente que é a sua realidade, já programando os dias mais felizes nas próximas encarnações ou na continuidade da vida depois da morte. Isso é que é o Espiritismo, é estudar para se reformar, para se tornar um homem de bem, para se tornar um homem do bem, para se tornar um praticante incansável do bem, colaborando como filho de Deus, como operário principal da obra, que são os seus filhos, para que a obra se materialize, se realize. Aquela obra que está na última pergunta do Livro dos Espíritos. Um dia a Terra vai ser um ambiente de paz e de harmonia, quando vocês que estão aí, nós, construímos essa terra, pelo trabalho moral, pela disciplina, pela submissão à lei, pela obediência às regras de Deus. Não tem outro caminho. Um grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.